O Liberdade de Opinião segue agora ao vivo e direto de Brasília, onde vamos acompanhar as análises, as opiniões do jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa sexta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Uma sexta-feira em que a gente está esperando aí o caminho das Índias no sentido inverso, né? É verdade, Alexandre. Aliás, esse é o nosso primeiro assunto aqui no Liberdade de Opinião. O avião que está trazendo para o Brasil 2 milhões de doses da vacina de Oxford está sobrevoando a África agora. Estava no Congo até pouco tempo. Nós estamos acompanhando aqui o trajeto desta aeronave aí, que embarcou ontem à noite da Índia e trará ao Brasil a carga. Nós estamos mostrando também o embarque da carga no compartimento de cargas da aeronave. 2 milhões de doses da vacina de Oxford. O avião deve pousar em São Paulo por volta das 6 da tarde. De São Paulo vai ao Galeão, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Rio de Janeiro. De lá para Fiocruz, para análise, para rotulagem e a partir daí entrega ao Ministério da Saúde já para a distribuição aos estados. São aquelas doses fabricadas lá na Índia pelo Serum Instituto Serum, que já tiveram uso emergencial aprovado pela Anvisa agora no domingo. Alexandre, com a chegada desses 2 milhões de doses aqui ao Brasil, o Ministério da Saúde vai organizar, como eu disse, a logística de distribuição das doses. As prioridades e o cronograma de aplicação do imunizante devem ser aqueles mesmos estabelecidos a partir da segunda-feira em todo o país, do domingo em São Paulo com a Coronavac, né, Alexandre? É isso mesmo. Agora, você falou em logística, né? Eu queria entender a lógica dessa logística. Porque decolou um avião da Azul, lá de Campinas, dia 14, se não me engano, né? Acho que era um A330, um Airbus 330 da Azul, e ficou lá em Recife esperando para decolar para a Índia. Aí, de repente, não precisa mais desse avião. Vem um Boeing 777, lá de Mumbai, ou Bombaim, né? Eu falei em Caminho das Índias há pouco, eu vou abrir um parênteses, porque história é a ciência básica do jornalismo, né? Em 1508, os portugueses já estavam lá, ali pelas ilhas de Bombaim, que agora é Mumbai, né? 8 anos depois de terem descoberto o Brasil, fizeram o Caminho das Índias, ficaram lá por 200 anos e só saíram porque a Catarina de Bragança casou com o rei da Inglaterra e aí fizeram lá um acerto e entraram os ingleses. Aliás, os portugueses ficaram na Índia até antes do Natal de 1961, quando tiveram que entrar com 50 mil soldados e bombardeio para tirar os portugueses de Goa, Gamão e Dil, né? Só para mostrar assim, a nossa ligação, a nossa pátria-mãe e a Índia, né? Bom, mas então, eu acho estranho isso. Aí vem esse avião, que nós estamos acompanhando, esse Boeing 777, e vai pousar em Guarulhos para depois, provavelmente, fazer o transbordo da carga para o Galeão, sendo que a pista do Galeão está no caminho, vindo da África, e é mais extensa que a pista de Guarulhos. Eu não consigo entender isso, como eu gosto de avião. Aliás, o Colombo, na segunda-feira eu dei um fora, eu fui corrigir e errei. Eu disse que era um Hércules C-130, né? Que estava decolando de Guarulhos com as vacinas, e era um C-105, um avião Amazonas. O Brasil tem 11 desses, comprou 12, mas tem 11. E sabe quem ligou imediatamente para corrigir? Olha só que audiência qualificada. Quem estava nos acompanhando? O diretor-presidente da Anvisa, o almirante Dr. Barra, ligou para dizer, olha, não é o Hércules, é o C-105. Mas, enfim, voltemos aí à distribuição da vacina. Enfim, esses caminhos aí que eu não entendi do planejamento. Acho que esse avião da Emirates descarregou, parece que descarregou em Marrocos também, né? Pelo menos é o que estava previsto. Tá, vai chegar lá em Guarulhos, vai para... Depois tem outro voo para... Isso já retarda, as horas vão passando.
tem que ir para a Fiocruz para dar uma fiscalização, uma inspeção geral, né? Ele vem nesses pellets aí, são 6, meia dúzia de pellets, que mantém a temperatura máximo de 8 graus, né? De 2 a 8 graus. E aí já começa a distribuição, né? Depois da rotulagem brasileira, distribuição de acordo com o programa, como você falou, de acordo com os planos, né? E é bom a gente lembrar, olha, quem tomou a primeira dose de uma vacina, a segunda não pode ser da outra, tem que ser da mesma, né? É o óbvio, é esse cuidado que vão ter que tomar, identificando que vacina é essa, né? Essa é a Covishield, ou seja, a de Oxford, a AstraZeneca, fabricado pelo Instituto Serum da Índia, ou são as Coronavac chinesas do Butantan, né? Vai ter que começar a identificar já. Isso dá suponho que vai dar um certo grau de escolha para o vacinado, né? Para o vacinando, né? Bom, vamos em frente. Vamos lá, Alexandre, porque mesmo com a chegada das doses vindas da Índia, né, são poucos imunizantes à disposição, né? O Ministério da Saúde e o Butantan reforçaram que a orientação é manter a imunização em 2 doses por pessoa. Havia sido levantada aquela possibilidade de, especialmente com a vacina de Oxford, dar a primeira dose e esperar até 3 meses para a segunda dose, o que nos permitiria, por exemplo, agora imunizar 2 milhões de pessoas e não 1 milhão de pessoas para segurar o outro 1 milhão de doses para estas mesmas pessoas. Mas, por enquanto, a orientação é vacinar com 2 doses todo mundo. Apesar do baixo estoque no momento, o ministro Pazuello, da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que está confiante no aumento próximo da oferta de vacinas. Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas, e a gente tem que estar com muita atenção e muito cuidado para colocar todas elas o mais rápido possível disponíveis, dentro da segurança, dentro da eficácia e na nossa capacidade de colocar no lugar certo, na hora certa. Bom, lembrando que já neste fim de semana, não é, Alexandre, se a Anvisa aprovar a utilização de um outro lote da Coronavac que está no Butantan, são 4.800.000 doses, somadas as 2.000 doses da vacina de Oxford, são 6.800.000 doses, 2 doses para cada um, pelo menos 3.400.000 brasileiros imunizados. No universo total, né, na nossa necessidade de imunização, é pouco, mas também não é um número desprezível, não é, Alexandre? Tem que vacinar no início, né, com aquilo que tem, os mais vulneráveis e os mais expostos. Essa é a orientação básica, né? Vacinar esses já é um passo importante na proteção das pessoas, né? E na medida em que vão vacinando, a gente vai tendo os resultados da vacina, porque não deu tempo de avaliar os resultados, tanto que elas são chamadas experimentais, emergenciais, experimentais, licença temporária, né? E a gente vai observando. É um lado, digamos assim, é o outro lado da moeda, né? Aqueles que não foram vacinados e que não são mais vulneráveis, não são mais expostos, vão ficar observando as reações, né? E se tranquilizando ou não, né? E outra coisa, olha o tamanho do Brasil. Isso é tamanho para os laboratórios, que são empresas que visam lucro, né? Que vão vender as vacinas. É um mercado interessante, né? São grandes mercados, o mercado da Rússia, da China, da Índia, do Paquistão, da Indonésia, do Brasil, dos Estados Unidos, né? São países com grandes populações, que certamente, claro, tem o lado do negócio, que são os contratos que já foram feitos e que têm que ser atendidos. Mas os laboratórios estão todos trabalhando a pleno, né? Até sobrecarregados,
para atender aos mercados, né, das pessoas dos países que precisam da vacina. Bom, a vacinação mal começou, não é? Ainda atinge um número pequeno de brasileiros, mas já há denúncias de gente furando fila, dando carteirada. O Ministério Público está apurando casos assim em 7 estados, além do Distrito Federal. E entre os investigados, Alexandre, há prefeitos, há servidores públicos, há parentes de funcionários da saúde, enfim, gente que não está enquadrada neste momento nos critérios estabelecidos como prioridades pelo Ministério da Saúde. Tem um caso específico, pontual, o prefeito de uma cidade na Bahia, por exemplo, cidade de Candiba, Reginaldo Martins, ele é do PSD. Ele foi um dos primeiros vacinados no município e disse que estava tomando a vacina para incentivar a população a se vacinar também, porque, segundo ele disse, a população da cidade não estava levando a vacina muito a sério, não estava acreditando muito no processo. Como fazer para fiscalizar esse tipo de fraude, hein, Alexandre? O Colombo, esse prefeito Reginaldo, se ele está dizendo a verdade, eu compreendo, né? Se a população diz, eu não vou tomar vacina da China e tal, o prefeito diz, ok, eu sou o primeiro a tomar, olha aí, não faz mal nenhum, né? Mas só que se der para todos os prefeitos, já são 5.570 doses, né, nos prefeitos. Ontem o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi o primeiro a tomar a vacina russa, né, a Sputnik, para dar exemplo para o país, né? Então, a gente entende. Aliás, depois de tomar a vacina, ele recebeu o enviado do presidente Bolsonaro, o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha, com o embaixador da Argentina, o embaixador do Brasil, e a gente está vendo aí uma reaproximação, né? Ou uma aproximação maior. Bom, mas isso é outra questão. O que a gente tem visto, olha, é a natureza humana. Tem os bons e tem os outros, né? E tem gente de mais fraco, na hora que vê a oportunidade, é o eu primeiro, né? No caso da vacina, como a gente tem visto aí. Mas a gente já viu isso. Lá no auxílio emergencial, gente que não tinha o menor mérito para receber o auxílio emergencial, gente com patrimônio, gente com emprego público, né? Estava lá recebendo o auxílio emergencial que sai do nosso bolso, do bolso de nós contribuintes. A gente viu aí, na hora que liberaram, né, saiu lei, dando mais agilidade, tirando limites para fazer as compras, para combater a pandemia, né? A gente viu coisas impressionantes, crimes hediondos, de pessoas superfaturando hospitais de campanha, respiradores, comprando respirador em adega de vinho, né? Material de proteção. Deu de tudo, né? Por quê? Porque a natureza humana tem os bons, como eu disse, e tem os outros. E estão se aproveitando agora disso também, do eu primeiro, né? Eu vou na frente, é o fura-fila tradicional. Ele já furava fila em outras coisas, né? Pessoa que não tem um pingo de altruísmo, né? Não tem um interesse público. Então, e não tem como fiscalizar isso, partindo do Ministério da Saúde. Como é que o Ministério da Saúde vai fiscalizar 5.570 prefeituras? Ou 5.568, por aí. Não tem como. Tem que depender do caráter das pessoas, da formação de cidadania que se vê numa hora dessas, né? Essa é a questão, infelizmente, né? Depende, talvez caiba a fiscalização dos outros, né? O cidadão vê e diz, olha, a senhora não pode, a senhora, essa mocinha que aqui está, que apareceu lá, que tirou foto tomando a vacina e postou nas redes sociais, ela acha isso a coisa mais normal do mundo, né? Só que não é. Aí tem que mostrar que não é normal numa hora dessas, numa pandemia, né, a pessoa agir assim. Bom, Alexandre, em São Paulo hoje há muita expectativa, porque o governo do estado deve anunciar agora no começo da tarde, a CNN vai acompanhar, é claro, novas restrições por causa da pandemia. A nossa analista, Raquel Landim, apurou que a capital deve voltar à fase laranja durante a semana
e a fase vermelha, que é a mais rigorosa de todas, aos fins de semana e à noite também, entre 10 da noite e 6 horas da manhã. Nessa fase vermelha, por exemplo, tem de fechar boa parte do comércio, só pode ficar aberto aquilo que é considerado essencial: supermercado, farmácia, posto de combustível, por exemplo. O governo do estado diz que os dados em São Paulo estão piorando muito, Alexandre. Rapidamente, ocupação de UTI, pessoas mortas, pessoas contaminadas. É a saída voltar a restringir o funcionamento do comércio e, consequentemente, a circulação de pessoas? Bom, tem que tentar de tudo, né? Por isso que eu não entendo onde está o coração das pessoas, onde está a bondade, quando tentam convencer as pessoas: olha, não se previna, não se medique imediatamente, espere que fique com falta de ar e vá para o hospital. Isso é um negócio de uma maldade sem tamanho, né? Mas, e aí também tem essas outras questões. Ontem, aqui dentro da família, tivemos um caso, né? O moço, o filho, foi a todas as festas de fim de ano, né, e festas de início de janeiro. Foi a todas. Lá perto de São Paulo, foi em Minas, mas já pertinho de São Paulo. E aí pegou Covid. Tirou Covid de letra por causa da idade. E o pai dele foi entubado ontem, né? Então, esse é um caso típico, né, de que acontece com as aglomerações. Agora, tem aglomerações inevitáveis, né? Metrô, ônibus, eleição, Enem. Não sei se é inevitável, mas as pessoas veem o sol e moram ali perto do mar, né? Enchem a praia. Isso tem consequências também, né? Então é preciso se prevenir de todas as formas possíveis. E não tem que haver patrulhamento ideológico para evitar que as pessoas se previnam com aquilo que têm à disposição. Alexandre, ótimo final de semana, boa sexta-feira. Nós voltamos a conversar segunda aqui no Liberdade de Opinião, combinado? Combinado. Aproveitem o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.